Fotinha da filmagem. Cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Olha pelos pecadores, olha pelos pecadores da nossa terra. Olha pelo povo que pertence dela. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Glória. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor. Vale a pena deixar tudo pra te seguir, Senhor. Te adorar, te contemplar, viver na luz que vem do teu olhar. Preciso de ti. Vai fechar.
fechando seus olhos e vai cantando. Eu preciso de ti, Senhor. Mais comigo. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Espírito Santo, ó vem, Espírito Santo, Vem, Espírito nós Santo, somos o resto de Sião, a porção que o Senhor guardou para esses tempos de tribulação. e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti. Você é a resistência da fé, Quero caminhar que vem sustentá-la nesse tempo a qual a fé é perseguida. Mas você busca as coisas do alto, e no alto está para se encontrar com Deus. Eu preciso de ti, Tenha essa consciência. Senhor. Eu preciso de ti. A viúva de Serepte tinha só um punhado de farinha e um pingo de azeite. Mas por muitos dias, aquela farinha, aquele azeite, sustentou aquela mulher, aquele filho, o profeta. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. É aí que Deus quer se manifestar. Para quem estiver ao vosso redor, olhando para ti, veja algo diferente. Veja uma luz, uma força, uma sabedoria. E comecem a desejar a ter isso também, a viver isso. Assim aconteceu em Roma, quando aqueles homens eram triturados pelos leões. Muitos romanos se convertiam, porque eles queriam ter essa mesma fé, essa mesma coragem, esse mesmo amor. Então muitos ali sentados, para ver aquela crueldade, calavam, silenciavam e se convertiam. E buscavam também a mesma fé. Por isso eu convido a você a lembrar do seu dia, da sua vida, do seu trabalho, porque ali o Senhor irá operar prodígios e milagres, na tua fidelidade, no teu amor, na tua entrega, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. E nós seremos uma grande nação um dia. Deus irá dar um tempo de paz a esse mundo, mas para isso Ele quer que eu e você guarde a fé nesses tempos de vício, de perseguição, de humilhação, nesse tempo onde ser católico, viver a tradição católica é motivo de chacota e vergonha. O Senhor está nos chamando a perseverar, a ter a coragem de levantar a bandeira de Cristo, porque no final Ele virá e triunfará sobre o mal. Por isso eu convido você agora e louvando a Deus pela sua vida. Deus por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz. Vamos levantar, vamos pedir essa graça sobre o Nova Friburgo. Que uma chuva de bênção possa cair sobre o lugar, nas casas. Mas, por exemplo, aquele carro que dava ali, Vou não há, mas eu bem sei, o meu futuro está nas mãos do Deus
Jesus que vive está. O Senhor é Deus, o Senhor é meu pastor e rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E onde Ele está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Onde abençoa, Senhor, a minha também. E o tema e o trecho da palavra que foi dado está em Isaías 32, versículo 15, que é um versículo que diz o seguinte: então o deserto se mudará em vergel. Vou repetir. Então o deserto se mudará em vergel. Quando eu vi essa palavra vergel, eu falei, o que é isso? Não sei o que é vergel. Então fui obrigado a pesquisar para fazer uma partilha mais rica. E vergel é uma palavra que pode ser sinônimo de pomar. Podemos dizer área fértil. É uma área onde existem plantas frutíferas. Então essa é a palavra que o Senhor quer nos comunicar no dia de hoje, que o deserto se tornará em vergel. E eu gostaria que você fizesse um exercício imaginativo e visse um deserto. Como que é um deserto? Uma área vazia, arenosa, com pouca vegetação ou nenhuma. A vegetação ressecada, sem folha, espinhosa, com muitas pedras. E o deserto sempre é uma imagem de algo negativo, sem vida, algo árido, triste. Na Sagrada Escritura é um ambiente de passagem, mas é também um local de encontro com Deus. E esse deserto, esse local árido, esse local que é sinônimo de sofrimento, de aridez, de morte, Deus está dizendo que se converterá em vergel. Repita essa palavra, vergel. Vergel. Área fértil. Área fértil. Com árvores frutíferas. Com árvores frutíferas. Aos olhos humanos isso é praticamente impossível ou demasiadamente difícil. Uma área deserta se converter numa localidade como esta. Fértil, verde, com árvores frutíferas. E essa é a pedagogia da Sagrada Escritura, é a pedagogia de Deus, se utilizar da imagem da natureza para falar de realidades espirituais. Nós vemos, por exemplo, o Salmo 22, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas afinal de contas, o Senhor é meu pastor, o que isso quer dizer? Para aquele povo que cuidava de rebanhos, que cuidava de ovelhas, eles entendiam o cuidado que um pastor tinha com o seu rebanho. Ou seja, ele numa área árida, ele tinha que levar o rebanho para procurar pastagens, para encontrar o seu alimento. Então ele levava o rebanho para um local onde ele pudesse se alimentar. E o pastor ficava ali vigiando as ovelhas o dia inteiro. E depois ele retornava e guardava as ovelhas no aprisco durante a noite e não podia dormir, porque tinha um murinho baixo e os lobos poderiam pular e comer as ovelhas. E aí nós vamos entender então o significado dessa expressão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma forma de dizer como que Deus cuida de nós, como aquele pastor que alimenta as ovelhas, que as protege. E na plenitude dos tempos nós vamos ver Jesus Cristo dizendo, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas ovelhas. Então no momento que um lobo viesse, uma matilha de lobo para comer as ovelhas, o bom pastor teria coragem de se sacrificar para que o seu rebanho fosse salvo. E é o que Jesus fez para nos salvar. Se sacrificou na cruz para nos garantir
a vida eterna. Então essa é a pedagogia de Deus, ele se utiliza de imagens, de coisas da natureza para nos ensinar. Então, ao longo desse dia de retiro, você pode ter observado algo nesse jardim, algo nesse ambiente que está te chamando a atenção. Talvez um canto, um passarinho que está voando, uma borboleta tão delicada que você viu todos os dias que esteve aqui, ou um inseto que tem te incomodado. Às vezes é Deus querendo falar com você através desse pequeno sinal, através desse pequeno animal. E aí, hoje a imagem são duas, deserto e vérgeo. Fala essa palavra, vérgeo. Área frutífera. Área frutífera. Então, o deserto é essa área árida, sem vida, seca. E nós podemos associar isso imaginando com a alma. Como seria uma alma numa condição de deserto? Uma alma árida, uma alma que não vê vida, uma alma sem esperança, uma alma preocupada, uma alma em condição de sofrimento. E quantas não são as almas nos dias de hoje que vivem um deserto espiritual, como que não tem um horizonte, não tem vida, é uma sede, é uma aridez, é um sofrimento. Mas Deus quer converter isso. Deus quer realizar uma transformação nessa realidade. O deserto da alma também pode ser entendido numa alma que está em condição de pecado. Uma alma que está sem vida. Por isso, numa condição de deserto, numa condição de sofrimento. Diz a carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. E a consequência das condições de um deserto é de morte. Não há vida no deserto, ou há pouca vida. Mas a promessa de Deus para nós, a palavra de Deus, é que o deserto se converterá em vérgeo, área fértil, área frutífera. Aos olhos dos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. E Deus quer dizer isso a cada um de nós. Olha, é possível o seu coração, é possível a sua alma ser convertida desse estado de deserto para um estado de vida, de fertilidade, de área frutífera, de área completamente transformada. Deus quer encher os nossos corações com essa esperança, porque isso não é obra humana, mas é uma obra de Deus. Ele é capaz de transformar qualquer realidade. E em se tratando de um deserto, se tratando de um vérgeo, eu não entendo nada desse assunto. Eu tive que empreender uma pesquisa. Eu falei, mas afinal de contas, existe algum método natural para você transformar uma área deserta em área fértil? E existem alguns mecanismos para que isso aconteça. Só que dá muito trabalho, são vários procedimentos. Então eu estudei vários procedimentos que tinham. E eu vi que desde os povos antigos eles tinham mecanismos para conseguir melhorar um território desértico, para conseguir sobreviver naquela região. E são várias as técnicas. E eu consegui descobrir um denominador comum que nessas diversas maneiras sempre são fundamentais três coisas. Para transformar um deserto em área fértil, sempre vai ser necessário, em primeiro lugar, água. Balanço quem está do lado aí. Água. Existem regiões que fica 15 meses sem uma chuva, áreas desertas. E quando a chuva vem, é um grande temporal, digamos que aqui fosse o deserto, lá na região da montanha. Dá um temporal violento. E ali forma-se um rio que provoca uma grande inundação naquela parte de deserto, como que corre um rio pela área de deserto. E aí ocorre uma grande transformação, porque aquela área seca deserta se transforma num grande rio. Passa um rio. E aquela área que era seca, que era deserta, é completamente transformada pela água que passa ali. A água que vem lá das regiões montanhosas, trazendo minerais, trazendo fertilizantes naturais que a água vem trazendo da chuva e vai espalhando por aquela região deserta. Então, imediatamente após aquela chuva, aquele deserto é transformado. Mas essa chuva não acontece todo dia, de tempos em tempos. E o que seria essa chuva da graça para nós? Aí vamos entrar num conceito teológico. Graça santificante. Fala para quem está do lado aí, graça santificante. Graça santificante. A primeira vez que a gente obtém essa graça santificante é através do santo batismo. Uma alma não batizada é um deserto árido. Não é o templo vivo do Espírito Santo. Mas a partir do momento que é batizado, vem aquela água, aquele banho que transforma a nossa natureza humana. Ou seja, você, quando você nasceu, era filho do seu pai e da sua mãe.
Quando você foi batizado, você foi transformado na sua natureza e passou-se a ser filho de Deus. Assim como Jesus Cristo chama a Deus de Pai, o batizado pode chamar a Deus de Pai, porque nós fomos transformados pelo santo batismo. E aí nós nos tornamos filhos de Deus e ganhamos o poder, a capacidade de conhecer, amar e servir a Deus através da fé, da esperança e da caridade. Essas virtudes teologais que foram infundidas em nós no santo batismo. Então nós fomos transformados por esse banho, por essa água, por esse nascer de novo da água e do Espírito, e estamos em estado de graça. Já podemos começar a pensar em ter alguma fertilidade. Já não somos desertos áridos, secos, mas já temos um princípio de vida. Mas se você me pergunta, e se eu pecar? E se eu perder esse estado de graça? Você volta a ser um deserto seco. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá outra oportunidade de reestabelecer esse estado de graça, que é através do sacramento da confissão, da penitência. Quando nós vamos nos confessar, nós chegamos ali como um deserto árido, cheios de espinhos, de pedras, de pecados, de misérias. E a partir do momento que o padre ergue a mão e diz: os teus pecados estão perdoados, eu te absolvo, é como se viesse uma grande chuva, uma grande torrente que nos lavasse e nos purificasse, e restabelecendo aquela graça que nós tínhamos na ocasião do nosso batismo. E nós então estamos novamente encharcados com a água que nós precisamos para poder frutificar. Então, não permaneça jamais numa condição de deserto, numa condição de terra árida. Procure o sacramento da confissão e receba esse banho, essa chuva de graça, para que você possa se tornar uma terra fértil. E aí, nós estamos falando da graça santificante, que é esse estado de graça, que você alcança no batismo e o mantém através do sacramento da confissão. E existe uma coisa chamada graça atual. O que é a graça atual? É quando Deus te envia uma chuva de graça para que você possa fazer algo de bom. Nós somos deserto, pó. Nós não somos capazes de fazer coisas boas, mas Deus nos capacita através dessas graças atuais. Então, quando você tem vontade de rezar, é Deus que está te dando essa graça atual. Quando você pensa em ajudar uma pessoa que passa por necessidade, você fala: poxa, vou levar um alimento para aquela pessoa que não tem o que comer, vou visitar o meu amigo que está doente. É Deus que está te dando essa graça atual para você fazer uma atitude boa. Por isso que Santo Agostinho diz: eu tenho medo da graça que passa. Porque Deus te dá a graça, se você não aproveitar, você vai perdê-la. E essa graça atual é como se fosse um sistema de irrigação. Porque não basta ter uma grande chuva de 15 em 15 meses. Para você manter uma área fértil, você precisa de uma irrigação constante. Um sistema que possa molhar aquela região todos os dias. Então essa graça atual nós devemos pedir. E aí entra o papel da oração. E oração no sentido de pedir. Porque Jesus disse: pedi e recebereis. Buscai e achareis. A quem pedirdes, aqueles a quem pedirem o Espírito Santo, eu darei. Então nós temos que pedir. Se você tem dificuldade de fazer sua oração, comece pedindo força para rezar, vontade de rezar. Essa é um conselho de São José Maria Escrivá. Certo dia um rapaz chegou e falou assim: padre, eu não tenho vontade de rezar. E ele disse: diga isso para Deus e já estará rezando. Então diga: Senhor, eu não tenho vontade de rezar, me ajude a rezar, dai-me vontade de rezar. Você tem dificuldade em crer? Diga: Senhor, minha fé está fraca, dai-me fé. Senhor, eu preciso ser mais caridoso com as pessoas que vivem na minha casa, me ajuda a amar os meus. Você tem dificuldade no seu ambiente de trabalho? Senhor, me ajude a ter mais paciência, a ser mais bondoso, a ser menos explosivo. Se você não pedir, você não vai obter. Quem pede, recebe, mas quem não procura, não acha. Portanto, pedi as graças atuais e Deus vai conceder. Talvez você se necessita se confessar e tem dificuldade. Peça essa graça, fala: Senhor, me ajuda. Eu sei que eu preciso me confessar, mas eu não consigo me arrepender. Eu tenho vergonha. Me ajuda, Senhor, a me arrepender. E Deus vai te conceder essa graça. É uma promessa. Pedi e recebereis. Então, o primeiro elemento para que um terreno deserto possa se tornar fértil é a água. Então, a água da graça de Deus, a graça santificante, obtida no batismo, na confissão, e a água da graça atual, que a gente pede na oração. Constantemente, nós devemos rezar e pedir. Pedir as graças. Depois, nós precisamos, além de ter água, melhorar a terra. Porque a terra do deserto é poeira. Se jogar somente água, vira lama. É uma terra pobre de nutrientes. Então não adianta ficar jogando água numa terra que não tem a força para poder desenvolver uma semente e manter uma árvore. É uma terra pobre.
Senão você vai lançar a semente depois e a semente não vai ter de onde buscar os nutrientes para crescer. Então nós precisamos melhorar a terra. E a terra somos nós. Fala assim, nós precisamos melhorar. Balança quem está do seu lado aí para não dormir. Fala, nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Nós temos que reconhecer o seguinte, olha, eu sou pó. Eu sou areia de deserto, uma terra seca, sem vida, fraca. Eu preciso melhorar para que essa água da graça produza fruto. Então nós temos que avaliar bem o nosso procedimento e pensar, qual é o meu maior defeito? Qual é o tipo de pecado em que eu mais cometo? E você tem que pegar como prioridade e falar, eu vou combater esse meu grande defeito. Eu vou evitar esse pecado a todo custo, eu vou lutar contra ele. A minha meta para este ano é vencer este defeito, esta imperfeição, vencer este pecado. Qual virtude, qual qualidade que eu deveria ter e não tenho? Eu sou preguiçoso, eu preciso da diligência. Eu sou fraco, eu preciso desenvolver a fortaleza. Eu sou imprudente, muito afobado, eu preciso desenvolver a prudência. Nós precisamos melhorar o nosso material humano para que a graça de Deus produza grandes frutos. Observando a vida dos santos, nós podemos ver que antes deles serem santos, eram grandes pessoas. Pessoas de personalidade de valor. Não eram pessoas dadas à fofoca. Não eram pessoas melindrosas que uma palavrinha já incomodava. Não eram pessoas que desanimavam na primeira queda, no primeiro tropeço. Eram pessoas decididas, firmes. Eu não canso de me espantar e admirar a pessoa de Santo Inácio de Loyola, que fundou a Companhia de Jesus. Ele era tão orgulhoso, tão preocupado de manter uma autoimagem de nobreza, que depois de ter ferido a perna numa guerra, ele ficou com uma perna maior do que a outra. E ele achava isso uma grande vergonha. E o que ele decidiu fazer? Ele falou, me operem, faça minha perna ficar do tamanho da outra. E isso eu estou falando no século XVI, não havia anestesia, não havia procedimento cirúrgico indolor, era tudo a sangue frio. Mas era um homem decidido, que queria manter a sua nobreza, ele queria manter o seu status. Nós vemos a persistência, o vigor de um homem. E quando Deus o tocou com sua graça, fez dele um grande santo. Porque antes de ser um santo, ele era um grande homem. Então nós precisamos amadurecer como pessoas, se nós queremos a santidade. Eu preciso ser um homem melhor para que Deus me torne santo. O processo de canonização, ele só é dado abertura quando uma pessoa é estudada para se tornar santa, né, ser reconhecida como santa. Primeiro eles observam se ela era uma pessoa exemplar, se ela era prudente, temperante, forte, tinha fortaleza e justa, em graus heróicos. Não falou em nada ainda de vida espiritual. Eles estão vendo se era uma pessoa exemplar, tinha virtudes heróicas. Se não é, o processo nem abre. Então, nós precisamos melhorar o nosso material humano. Nós precisamos desenvolver virtudes. Nós precisamos retirar os espinhos do nosso coração, da nossa alma. Nós precisamos tirar as pedras da nossa alma. Nós precisamos tirar os maus hábitos que nos atrelam ao pecado. Quanto tempo você gasta no telefone celular, de repente, assistindo vídeos? Não digo que os vídeos sejam ruins ou bons, mas você gasta muito tempo ali e você poderia estar dedicando a outra coisa mais edificante. Quanto tempo você gasta, às vezes, conversando sobre a vida alheia, a vida dos outros? São tipos de hábitos que são pedras, que são espinhos, que nos impedem de ser essas pessoas exemplares que Deus quer tornar santas. Nós precisamos melhorar como pessoas. E é isso que é melhorar a terra da nossa alma. E o terceiro elemento, como parece lógico, em primeiro nós precisamos de água. Depois nós precisamos melhorar a terra. E o que falta mais? É a semente. Nós precisamos plantar algo, precisamos semear. Já temos água, temos um terreno bom, agora nós precisamos plantar. E aí que é muito delicado, porque você só vai colher o que você plantar. Se você não plantar, você não vai. E se você plantar espinhos, vai colher espinhos. Se você plantar boas coisas você vai colher. Então é importante a gente avaliar bem tudo aquilo que a gente absorve no nosso cotidiano. Qual é a literatura qual a gente consulta, o que a gente lê, o que a gente assiste, que tipo de música que ouve, que tipo de conversa que nós temos, porque tudo isso é semente na nossa vida. Tudo isso está povoando a nossa alma, o nosso interior. Então nós temos que ter critérios e procurar as boas sementes. E em se tratando de boas sementes, vamos falar conforme diz o nosso Senhor. Ele contou uma parábola que é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear.
E semeando, uma parte das sementes caiu na beira da estrada. Os pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não tinha muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Porém, logo que o sol nasceu, queimou essa planta por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. E aí o próprio Jesus explica para nós esta parábola. Olha só que interessante. Aquele que ouve a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Quando um homem ouve a palavra e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Então, primeira coisa, ouvir a palavra de Deus é necessário entendê-la, para que o maligno não a roube. O solo pedregoso, em que caiu a semente, é aquele que acolhe com alegria a palavra de Deus, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou perseguição, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e tornaram infrutuosa. A terra boa é aquela que ouve a palavra de Deus, a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Então, essa palavra que é semeada em nós, ela precisa ser compreendida. Se ela não for compreendida, ela não vai produzir frutos, não vai criar raízes. Mas como ouvimos, precisa cair num solo sem pedras, num solo sem espinhos, numa terra boa. E aí, essa partilha que estou fazendo, ela pretende ser para cada um de nós um roteiro de vida, um plano de vida, para que a gente possa seguir. Primeiro, a gente precisa da água da graça, estado de graça. Segundo, nós precisamos melhorar a nossa terra, ou seja, combater os nossos defeitos e adquirir virtudes. Em terceiro, lançar a semente. É a semente da palavra de Deus. Mas como que eu vou lançar essa semente? Essa semente pode ser feita através da leitura orante da palavra. Todo dia você começa seu dia lendo a palavra de Deus, lendo a liturgia diária, meditando esta palavra e guardando algo dela em seu coração. Pode ser frequentando a missa e ouvindo a palavra, ouvindo a homilia e guardando-a no seu coração. Então, faça esse propósito de ter uma intimidade com a palavra de Deus. Porque a maneira que nos foi deixada hoje de conhecer a Jesus é através do Santo Evangelho, onde ele revela a sua face, a sua personalidade. E através da oração nós temos esse contato íntimo com ele. Mas se você disser, olha, eu acho a Bíblia muito difícil. Olha, eu não tenho método para ler a Bíblia, eu prefiro até não ler porque eu fico confuso. Tem uma oração por excelência para que você faça e conheça bem o Evangelho e reze, que é a oração do Santo Terço. Porque a oração do Santo Terço, às vezes, ela é mal realizada, ou é realizada pela metade. Ou seja, só se repete o Pai Nosso e a Ave Maria, o que é ótimo, o que é maravilhoso, já são as duas orações mais poderosas que tem. A oração ensinada por Jesus e a outra revelada pelo anjo e pelo Espírito Santo. Mas o forte da oração do Santo Terço é unir a meditação da vida de Jesus Cristo com a oração. Então você vai meditar o primeiro mistério. Qual é o primeiro mistério? A anunciação do anjo à Virgem Maria. Então você vai ver aquela cena do anjo visitando Maria e fazendo anúncio, ela dizendo sim a Deus. E você meditando essa cena, você vai rezando o Pai Nosso e a Ave Maria. E vai refletindo como eu posso dizer sim, como Jesus pode ser gerado na minha vida. E você vai rezando com a palavra de Deus. Se você não sabe ainda todos os mistérios, leia na Bíblia. E vai criando esse hábito de rezar o terço, porque rezar o terço é rezar com a palavra de Deus, é contemplar a vida de Cristo. E assim a semente da palavra de Deus vai ser lançada no seu coração e você vai estar regando ela com as suas orações, pedindo Ave Maria, cheia de graça, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Então, um método eficaz para que você possa fazer esse cultivo, esse plantio da palavra de Deus no seu coração é a leitura orante da palavra e a recitação devota do Santo Rosário. E assim a gente vai conseguir ver essa transformação que Deus quer realizar. Então, o deserto
se mudará em vérgel, em área fértil. Jesus diz, falando ainda sobre a agricultura como metáfora, eu sou a videira. Videira é a árvore que produz uva. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e será lançado ao fogo para ser queimado. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Então, se você quer fazer essa experiência, essa conversão de um terreno árido, de um terreno desértico, infértil, para um vérgel, uma área de árvores frutíferas, no sentido espiritual, é necessário a água da graça de Deus, constância na oração, melhorar o terreno, desenvolver virtudes e extirpar os vícios, os maus hábitos, e lançar a semente da palavra de Deus, através da leitura orante da palavra e da recitação devota do Santo Terço. Isso é um projeto de vida, porque nós sabemos que uma semente é lançada e não produz frutos imediatamente. Você vai ter que fazer um longo trabalho de semear, ver aquela plantinha começar a crescer, limpar em volta. Toda vez você vai falar, opa, tá aparecendo espinho aqui, tá caindo pedra aqui, tem uma praga afetando essa planta. Você vai ter que fazer todo um trabalho que a gente chama na vida espiritual ascético, para você conseguir cultivar essa planta, essa fruta, essa árvore frutífera, esse vérgel que é um pomar. E aí, para não ficar muito vago esse sentido de pomar, de plantio, eu gostaria de usar uma imagem que todos devem recordar, que no Jardim do Éden, que é chamado Jardim das Delícias, Éden significa isso, era um local onde haviam todas as árvores frutíferas, maravilhosas, um local lindo, era o paraíso na terra. Igual aqui. E diz que ao cair da tarde, Deus vinha ao Éden caminhar. Alguns explicam que esse caminhar de Deus no Éden é um caminhar espiritual no coração do homem, que era um Éden. Porque um coração, uma alma unida em plena amizade com Deus é um Éden, é um vérgel. É uma área bonita, com árvores frutíferas e frutuosas que dão alegria ao próprio Deus. Então é esse que é o convite que Deus tem para cada um de nós. Transformar o nosso coração, transformar a nossa alma nesse jardim de delícias onde Ele pode vir fazer morada e se encontrar feliz, assim como no princípio. Mas isso depende também de nós querermos. Porque a graça de Deus nós podemos receber e nós a recebemos. Nós temos a graça de Deus, somos batizados. Nós temos a graça de Deus porque rezamos. Nós temos a graça de Deus pelos sacramentos, como o sacramento da Eucaristia. Nós temos a palavra de Deus que é semeada em nós. Mas cabe a nós cultivarmos para que nós possamos apresentar esse coração e essa alma a Deus. Na hora quando eles colocaram a imagem de Nossa Senhora aqui, na hora Deus me trouxe a visão lá de um acontecimento que teve em Medjugorje. E eu não imaginava o que você ia falar. No dia 2 de agosto, inclusive o dia de Perdão de Assis, Nossa Senhora convocou aos videntes para todos que fossem lá naquele local. E é exatamente um jardim, é igual aqui. Eu fiquei vendo, assim, bem... E lá tem essa imagem, exatamente essa. E nesse dia 2 de agosto, aí o ano que eu não me recordo, acho que é 1981, eu vejo e falo com vocês. Nossa Senhora apareceu, os videntes viram e ela permitiu que as pessoas tocassem no véu dela. Conforme as pessoas iam tocando no véu, o véu ia ficando manchado, todo, sabe, todo manchado. E os videntes perguntaram, por que, mãezinha, está todo manchado seu véu? São pecados não confessados. E foi um pedido dela, exatamente, para que aquela comunidade retornasse ao sacramento da confissão. E é exatamente o que ele falou aqui. E a partir daquele dia, filas e filas acontecem no confessionário. Hoje é o local onde mais acontece confissão. E além disso, e ainda vou além. O que Nossa Senhora, na Rainha da Paz, ela ensinou? As 5 pedrinhas para derrotar o inimigo. Que é exatamente o que ele falou. A reza do Santo Rosário,
a escuta da palavra diária, a Bíblia, a confissão, Eucaristia e o jejum que a gente viu ontem. Então a gente vê como que Deus é perfeito, Ele vai preparando tudo. E na hora quando eu vi, eu não sabia que eles iam trazer a imagem, não sabia que ia vir nesse momento e preparou. E lá é exatamente isso, aí tem um jardim, Nossa Senhora está no altinho assim mesmo. Aí eu vi a cena exatamente lá em Medjugorje. Então é um pedido de Deus para a gente voltar à confissão e estar no estado da graça. Ontem à tarde, eu estava um pouco desanimado, cansado, uma dor de cabeça, até seu nome? Mara. A Mara me arrumou uma novalgina e parece que tinha assim alguma força, e talvez a maioria imagine qual força é essa, é para me tirar daqui, sabe? Porque eu vim com uma ideia, eu sempre tive muita fé, mas talvez não recentemente muito presente de exercê-la, né? De ouvir a palavra, de missa e tudo mais. E aí eu pensei, vou ter que ser muito sincero, olha o pensamento. Eu falei, são 4 dias, mais a sexta. Eu falei assim, vou ficar 3 dias, mas tem um amigo que tem um sítio perto aqui, tem um churrasquinho, confesso, eu vou lá só um dia, que seria hoje, e volto na terça. Então tinha algo assim querendo, sabe, me remover daqui. E aí eu fui pro carro, eu gosto de cantar, quando eu crescer eu quero ser igual você, Isaac, sério, e tocar violão como você. E eu vou ser mais rápido que o Teófilo, tá? Porque tá todo mundo com fome, eu também. E eu não sei tocar nenhuma católica, não sei vendo lá no Cifra Clube e tal. Então, e eu entrei no carro e, assim, não quero enaltecer meu ego, porque não fui eu. E veio uma força maior que eu transformei uma letra do Legião Urbana em algo de Deus, né? Ali rapidinho, meia hora. Tudo bem, foi maravilhoso, vivemos aquele momento lá de música, de compartilhar um momento único. Tudo bem, eu fui dormi mais tarde e acordei, uma coisa incrível, eu estou com 52 anos, nunca me ocorreu, de novo eu falo, não estou enaltecendo meu ego, porque não fui eu. E me vieram palavras, como se fosse uma letra de música. E mais incrível ainda, me veio a melodia, que de repente até amanhã o Isaac vai me ajudar a musicar. E eu queria compartilhar só o texto, posso? Deus, eu sou pequeno, uma gota nesse mar. Meu coração pequeno veio aqui para te buscar. No silêncio do deserto que recente atravessei, encontrei o seu refúgio. No retiro me entreguei. Agora sou renovado no seu amor. No alicerce da palavra, encontrei o meu amor. No retiro da minha busca, desse mundo retirei tudo aquilo que não serve e aqui me entreguei. Jesus, eu entreguei a minha alma. Jesus, você me deu a minha calma. Jesus, seu coração me chama. Jesus, a minha alma clama. Não fui eu, tá? Todos juntos. Quando a gente estava lá em cima rezando, eu estava olhando que lá no topo mesmo da pedra, né? Tem pequenos fragmentos, né? Daquela grande pedra. Tem pequenas pedrinhas que ficam
ficam presas nela, né? E ali eu estava rezando com o nosso coração, né? Que também precisa ser transformado. E eu pensava justamente que essas pequenas pedrinhas, né, que ficam presas, são coisas que muitas vezes a gente precisa se desfazer, né? Como o Fernando estava dizendo, né? Existem coisas que vão precisar ser tratadas, coisas que vão precisar ser retiradas, coisas que vão precisar ser colocadas na nossa prática, na nossa vivência, na nossa perseverança. Eu estava pensando, geralmente quando tem um tremor, né, quando tem assim, um raio, algo muito forte, a primeira coisa que acontece é essas pequenas pedrinhas delas se deslocarem, né? E às vezes a gente vai precisar passar por esse tremor, né? Por essa sacudida, para que esses excessos saiam, para que a gente possa ali limpar, né? A pedra, ela, às vezes ela fica ali revestida de lodo, de mato. Eu queria que você fechasse um pouquinho seus olhos e pensasse o que precisa ser removido, né? Será que nós temos a capacidade de, junto a Deus, retirar esses excessos, essas pedras soltas que foram coisas que nós fomos colocando? Ou nós precisaremos passar por esse tremor que vai sacudir para que caia tudo por terra? Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor, né? Que Ele nos dê a graça, como o Fernando disse, a graça atual, a graça santificante. E nós falávamos lá, né, no primeiro dia, a Bia falava, não vamos deixar passar nem um minuto sem que a gente experimente aquilo que Deus preparou para esse dia. Nós estamos mais para o final do nosso retiro, né? Nós estamos na metade do dia. Falta um dia e meio. Mas hoje nós teremos a graça de ter a tarde toda um sacerdote. Amanhã um sacerdote. Disposto a parar, te ouvir, te ajudar a arrancar esses excessos, para que você não precise passar por esse tremor. E o Fernando estava falando sobre Santo Inácio, né, Fernando? E agora, brevemente, eu comprei um livro dele, estava lendo justamente sobre a história dele. E uma coisa muito, assim, que ficou muito forte, assim, para mim na história dele, né? Apesar disso que ele passou, desse período que ele precisou passar ali, tempo de espera, né? Para que Deus pudesse agir, né? A vaidade de querer passar por um processo indolor, né? Abrir uma perna a sangue frio por uma aparência, por uma estética, porque ele não poderia aparecer ali na Suprema Corte uma perna menor do que a outra. Mas o que ficou muito intenso para mim nesse livro foi que ele foi lá para a casa do rei, né? E o rei convocou os melhores médicos para que pudesse cuidar dele, para que pudesse ajudá-lo, né? A devolver aí a saúde, a estética, né? E o que aconteceu foi que ele teve, hoje nós podemos talvez dizer, uma infecção, né? E ele ficou muito mal em cima da cama, e todos os melhores médicos da região cuidando dele. E ele chegou a um estágio que os médicos falaram, olha, não tem mais o que fazer, de fato ele não vai suportar. E naquela noite, Santo Inácio, ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou mudou completamente a história de Inácio para Santo Inácio, né? Um homem que buscou primeiro o exterior, o externo, mas que precisou passar por esse processo, né? Que o Fernando falava aqui. Precisou ser tratado, precisou passar por esse tremor, por esse sofrimento, por essa sacudida, para ter um encontro pessoal com Deus. E naquela noite que ele estava ali já, podemos dizer, no leito de morte, ele fez uma decisão de fazer uma oração a Deus. A oração que ele fez a Deus foi rompendo com todo o pecado e todo o mal. E o livro dele conta que quando ele tomou essa decisão de romper com o pecado e servir somente a Deus e a Virgem Maria, naquele local houve um tremor que abriu uma fenda no castelo aonde ele estava. Porque ali também o demônio teve que sair da vida dele e dar o devido espaço para Deus. Mas ele precisou tomar uma decisão. Uma decisão que abriu uma fenda numa parede física,
mas dilatou o coração dele para que a graça de Deus pudesse acontecer. E eu queria que você, com seus olhos fechados, pudesse nessa hora ir de encontro a essa decisão. Não tenhamos medo da graça que passa. E nós vamos cantar, e que você pudesse, enquanto o Isaac canta, que você pudesse tomar uma decisão diante de Deus. Retirar as arestas, os excessos. Pedir ao Senhor que Ele possa te ajudar. Como o Fernando disse, peça ao Senhor. Não sei rezar, peça ao Senhor. Eu não sei o que pedir, peça ao Senhor para te ajudar. Mas não deixe que esse tempo passe e que você, amanhã à noite, saia daqui da forma como você chegou. Para que Deus não precise fazer com que você passe por momentos que sejam difíceis para encontrar com Ele, mas que você tenha essa disponibilidade de deixar Ele entrar no seu coração livremente. Por isso, feche os seus olhos. Esquece a pessoa que está do seu lado. Imagine que você está aqui nesse jardim, você e Deus. Santo Inácio estava naquele quarto sozinho. Era ele e Deus. E ontem o Giovanni falava, né? Não precisa de uma oração bonita, precisa de uma oração sincera. Por isso, faça desse momento o momento da sua sinceridade com Deus. Eu guardarei tua palavra. Entendo que precisa ter cuidado no meu coração. A parte prática que precisa ser inserida. Tua destra me sustenta. A aliança não esquecerei. A palavra me alimenta, não vacilarei. Águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala o meu coração. Leva-me às águas profundas, aviva-me. Onde começa a mudança na nossa vida? Quando a gente começa a se decidir, mas nas coisas práticas, né? Como a Gleice muito bem falou aí, procurando o sacerdote, a Fernanda também trouxe isso, se confessando, pegando lá no meu quarto sozinho o texto e rezando, sem que ninguém veja, sem que ninguém saiba, tomando a decisão de ir à missa, sem que ninguém me convide, sentindo a necessidade de fazer jejum, de fazer penitência, sem que alguém me obrigue, mas por livre e espontânea vontade, eu quero, eu pego, eu faço. E eu costumo dizer, né, principalmente para quem está chegando novo na igreja, eu falo sempre. Você quer ver se essa pessoa vai perseverar ou não perseverar? Se ela começar a fazer as coisas independente dos outros. Se ela começar a frequentar grupo de oração sozinha, se ela começar a ir na missa sozinha, se ela começar a querer adorar sozinha Jesus lá na Eucaristia, na igreja, se ela começar a buscar por ela pelas próprias pernas dela. Ela procura o padre porque ela quer, às vezes é lógico, um amigo chega, dá um conselho, motiva e ela ajuda ela, isso é muito importante. Mas se a pessoa conseguir se automotivar, vamos dizer assim, e ela olhar para dentro de si e falar assim, não, eu quero, eu preciso, eu vou. Com certeza a mudança começa a acontecer na nossa vida. A nossa história começa a mudar. Porque ninguém muda. É muito difícil uma mudança radical.
É muito difícil uma mudança do dia para a noite. Eu vim pro retiro, amanhã eu vou estar lá, eu não vou ver uma cerveja, não vai me dar vontade, eu vou ver um cigarro, não vou ter vontade de novo. Vai acontecer tal situação, às vezes eu vou cair. Somos seres humanos, isso aí acontece na nossa vida, mas é um processo. É dia a dia, como o Fernando muito bem colocou, ele foi muito feliz na colocação dele, que é uma planta que precisa ser cuidada, precisa ser cultivada, porque vem ervas daninhas, vem outras sementes ao redor dela, querendo sufocar ela. Então assim, quando você começa a se decidir, não, eu não vou naquele lugar, eu não vou naquele ambiente, porque lá vai me fazer pecar, porque lá eu não vou ter força de dizer não ao copo de cerveja, eu não vou conseguir dizer não a essa situação. E aí, hoje é domingo, eu vou optar por ir à missa, independente do meu dia, independente da festa de aniversário, independente de eu estar viajando, independente de eu estar em outro país, eu vou na Santa Missa, porque ela faz parte da minha vida, a minha alma anseia por essa Santa Missa, não porque alguém me obriga, ou porque o outro me convidou, não, porque eu quero estar junto do meu amado, eu quero estar próximo do Senhor. E quando a gente deixa Deus trabalhar assim na nossa vida, caindo e levantando, é lógico, né? Às vezes fraquejando, a gente é fraco muitas vezes, mas a gente vai buscando. É através do Padre, através da Eucaristia, da oração do Santo Terço, da meditação da Palavra do Senhor, na Bíblia, do jejum, da adoração. Como que ajuda a gente... Gente, parece uma coisa tão simples, mas quanto que nos ajuda, às vezes eu passar na frente da igreja, ir lá diante do Santíssimo, falar, Senhor, eu estou aqui, estou indo ali comprar um sapato, nem sei se eu vou achar esse sapato, Senhor, eu vou ali pagar uma dívida, Senhor, eu estou indo lá encontrar com meu primo, mas já está ali com o Senhor, seja uma passada breve, seja uma passada longa, de parar, de rezar um rosário diante de Jesus, ou de rezar um terço, ou de rezar uma Ave Maria, mas lembrar que o Senhor é o amado da nossa alma. Porque se a gente começa a se decidir, né? Tem que vir para a nossa vida prática. Tem que vir para o nosso dia a dia. A nossa vida é espiritual, a gente almeja pelas coisas espirituais, com certeza. Mas no meio do nosso cotidiano é na coisa prática. É na hora do meu trabalho ali, olhar para o crucifixo e falar, Senhor, me ajuda a trabalhar. Ô Jesus, manso e humilde de coração, fazer o meu coração semelhante ao teu, para que eu sirva melhor o meu irmão, aquela pessoa que eu vou estar trabalhando, que eu vou estar lidando nesse dia. Isso é prático, é trazer para a vida prática. São José Maria Escrivá fala muito dessa vida prática, né, do cristão, que tem que ter no dia a dia, lavando a louça. Senhor, lava meu coração. Estava vendo os lixeiros pegando o lixo ali, né, no caminhão, e levando esse entulho daí. E eu falei, Senhor, que aconteça isso também na minha vida, na vida de cada respirante, que todo aquele lixo, tudo aquilo que é sobra, tudo aquilo que não apresta, tudo aquilo que é descartável, vai sendo levado embora. Coração com o caminhão, o lixo. Não precisou de algo extraordinário para nos levar a rezar. É a simplicidade, é o dia a dia. É na hora de retirar o lixo da minha casa, Senhor, leva os lixos que ainda estão em mim. Na hora do banho, falar, Senhor, me limpa, me lava da minha sujeira, do pecado, sei lá, da minha sexualidade que está aflorada. Me lava da minha carência. Me lava, Senhor, daquilo que é errado, daquilo que não te agrada. Mãe, que a tua água do teu Espírito venha lavar meu coração. É isso, é cotidiano, é dia a dia, é oração do momento. Porque muitas vezes a gente espera o extraordinário, o sobrenatural. Mas é no ordinário, no dia a dia que Deus age na nossa vida. No ordinário do nosso trabalho, é no ordinário da nossa lida com o nosso irmão, é no ordinário da nossa convivência familiar, é no ordinário que Deus vai agir na nossa vida. E que possamos fazer o exemplo do Matias. Não sei se vocês perceberam, mas o Matias veio desde lá do alto, segurando a cruz, ele agarrou naquela cruz. E ele veio agarrado naquela cruz, vocês perceberam? Cara, ele ia no colo do Pierre tinha que botar no chão, tinha que descer a cruz. Pierre, o garotinho tinha que vir assim, mas ele agarrado ali na cruz. É isso, é o maior exemplo que a gente pode levar desse retiro, esse exemplo desse garoto. É esse garotinho que a gente sabe que é fraco, se a gente não se agarrar, se a gente não segurar como o Matias. O Pierre trocava de lado e agarrava com a outra mãozinha, jogava para lá de cá e agarrava do lado de cá. Pierre botava no chão, tinha que baixar a cruz. Teve uma hora que o Pierre teve que segurar no pé da cruz e ele ia na frente assim. O Pierre não é baixinho, né? Não é baixinho. Então assim,
agarrado com Jesus, porque senão a gente não consegue, senão a gente é vacilo. Enquanto Jesus não chegou ali, não achou o lugarzinho para Jesus, ele não sossegou. Então até Jesus chegar no trono do nosso coração, né, no último dia da nossa vida, aquele respiro que a gente vai dar, a gente tem que estar agarrado com Jesus. E sermos criança como E sermos crianças como Matias, né? Com esse coração de criança, esse coração puro. Que exemplo belo que a gente vai levar desse retiro, né? Que coisa maravilhosa. É na praticidade, é na prática. Não precisa do sobrenatural, né? Do extraordinário. Vamos pro ordinário mesmo, no dia a dia da nossa vida, do cotidiano. Ah, eu tô indo pro meu trabalho, né, Beia? Como é que é? Arranca o tercinho, bora pelo caminho, né? Ah, eu tenho um tempinho, pega a liturgia do evangelho do dia, né? Leia, leva esse evangelho para a vida, né? Tão prático, não é nada de extraordinário. Ah, eu li esse evangelho, nem entendi direito, mas fala assim, que essa semente caia no meu coração. É no dia a dia, um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Vou encerrar minha fala com esse testemunho. No dia 5 de dezembro de 2005, 5 de dezembro de 2005, eu fiz meus votos marianos, né? Da congregação mariana. E lá a gente fazia os votos e ganhava a fitinha, né? E eu sempre tinha vontade de ganhar minha fita, porque a minha fita de criança era fininha. E a fita larga eu só ganharia nesse dia. E aí, beleza, fui lá, fiz a consagração na frente de todo mundo, mas eu era aquele famoso Raimundo, né? Um pé em Deus e um pé no mundo. E aí, fiz os votos ali. Quando eu saí para fora da igreja, o que aconteceu? Eu encontrei com um grupo de amigos. E esses amigos falaram, nós vamos fazer uma sopa. E lá a sopa é com cachaça, né? Aí nós vamos fazer uma sopa. E aí vamos lá também, não sei o quê. Aí eu falei, eu vou. Aí na hora que eu falei, eu vou refletir. Falei, pô, acabei de fazer um voto para Nossa Senhora dentro da igreja, né? Falar de entregar minha vida para Nossa Senhora. E ir para essa sopa da cachaça. Aí eu falei assim, quer saber, gente, eu não vou não. Eu não tô afim, não sei o que, não quero ir. E eles me convidando, insistindo, não, vamos. Eu falei, não quero. Às vezes é até ridicularizado, né? Exatamente, isso foi em 2005. Em 2006, minha vida virou um rebu, né, assim, de conversão, que aí deixei de ser Raimundo, né, graças a Deus. Que me tornei um verdadeiro cristão, como é lógico, passos curtos, né, um dia de cada vez. Na época ainda eu fumava, eu falava para Jesus assim, Senhor, tu pode me tirar tudo, eu não ligo não, né, não tem muita coisa, mas deixa eu continuar fumando meu cigarrinho. Foi a primeira coisa que Deus me tirou foi o cigarro. Né, assim, exato, pra você ver, né. E aí como é que são as pequenas coisas. Então assim, foi uma coisa tão simples, um não de ir nas festas ali com os amigos, né? E Deus já foi trabalhando, então um sim, às vezes para uma coisa boa e um não para coisa ruim. Então, é nas coisas práticas da vida, né? Então, muitas vezes vai receber convite, né? Como ele falou hoje, né? Ir de um churrasco, né? De ir lá, estar com os amigos. Com certeza vai ter conversa boa, vai ter uma prosa boa, talvez algo que vai edificar, mas pode ter aquilo que é ruim também, né? Aquilo vai nos arrastar para aquilo que não é bom, do que aquilo que não é agradável a Deus. O que quiser na sopa do